Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, bem-vindos a mais um Web da Abra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pela Abra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, pessoal. Excelente evento, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu sei que vocês já conhecem, já nos seguem, mas para quem está chegando agora, para quem tem oportunidade de participar aqui com a gente pela primeira vez, fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais. Nós temos utilizado bastante os canais para divulgar novas lives, conteúdos que nós fizemos. É mais uma forma de vocês acompanharem a gente. Quero deixar também uma outra informação. Nós estamos gravando essa live e ela vai ficar à disposição de vocês ao final, para que vocês possam compartilhar com outros times, as pessoas que não tiveram oportunidade de acompanhar aqui ao vivo. Então, no final, a gente vai liberar essa gravação para vocês. E também já está disponível aqui o nosso chat, para que vocês interajam com a gente, caso tenham alguma dúvida, que no final eu volto, abro a pergunta de vocês aqui ao vivo e a gente responde com todos no final, ok? Bom, hoje nós trouxemos um conteúdo importante, um conteúdo interessante, né, do nosso parceiro Adobe, um conteúdo especial, né, dedicado para a educação. Então, bom, não vou dar mais nenhum spoiler, não, já vou passar aqui a palavra para ela, já estou vendo ela aqui ao vivo, para a Erika Dalbello. Erika Dalbello, conhecida como Eriquinha, nossa especialista em todo o portfólio de soluções Adobe. Érica, boa tarde, bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. O que que você trouxe para compartilhar com a gente aqui sobre os cenários voltados para a educação? Ótimo evento, Érica. Boa tarde. Obrigada, Fabi. Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Como o Fabi comentou, comentem, a gente tem o chat aqui, então se vocês tiverem qualquer questão, qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, né? Eu reforço aqui o recado também do Fabi sobre os nossos canais digitais. A gente divulga sempre essas lives, né? Instagram, LinkedIn. Nosso LinkedIn tem bastante conteúdo, artigos, lives, então acompanhem, que vale bastante a pena, tá? Antes de mais nada, quero fazer aqui um pequeno disclaimer, né? A gente tinha programado 2 sessões voltadas para a educação, né? Uma sessão falando justamente de quais são as possibilidades, né? Quais são os recursos disponíveis para os nossos clientes de educação, e uma segunda live focada mais direcionada mesmo para o Substance, né, nessa solução nova. Então era para ter sido essa live que a gente está fazendo hoje, era para ter acontecido lá um mês atrás, porém tive um imprevisto pessoal aqui com a família, e o Paulinho da Adobe, Paulinho Franqueira, que é um mestre de Adobe Creative Cloud, a gente acabou trocando, né? Então a gente fez primeiro a live onde ele demonstrou o Substance, então era para ser ao contrário, peço perdão pela ordem, a gente acabou substituindo, mas enfim, a live foi incrível. Para quem não assistiu ainda e está assistindo agora, perfeito, depois vocês assistem a gravação. Nela o Paulinho fez algumas demonstrações, abriu os aplicativos, então essa é a trajetória, né? Essa é a linha de raciocínio. Hoje é essa live e a próxima com o Paulinho, que depois, no final, eu vou deixar o link, né, com a gravação para vocês, tá? Bom, então o que a gente vai falar hoje, né? Qual que é o tema de hoje? Primeiro, quem sou eu, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Erika Dalbello, sou fotógrafa de formação, fiz faculdade de fotografia. Já trabalho com Adobe há mais de 10 anos, né? Aliás, mais de 15 anos. Comecei com publicidade, trabalhei numa empresa de cursos e consultorias, onde fui ali me especializar em Photoshop, em Acrobat. E há 2 anos e meio já prestei serviço para a Adobe, também diretamente, canais, Adobe Brasil. E há 2 anos e meio faço parte aqui do time Bra Software, né? Que é uma revenda Platinum Adobe, né? Ou seja, é o mais alto nível de parceria Adobe. Então, acho que essa é uma informação também muito importante. E claro, o Abra Software é uma empresa de 35 anos, agora em fevereiro, completando 35 anos, que atende aí
né, nas mais diversas soluções, não só Adobe, tá? Microsoft, segurança, infraestrutura, outras áreas de design, né, como soluções que eu vou comentar que complementam o Substance. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer necessidade relacionada às soluções de inovação, né, podem contar com a gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre justamente expandir, né, esse processo criativo além das instituições, né? Ou seja, quero mostrar justamente quais são os recursos que vocês podem oferecer para os seus alunos para que eles se destaquem, né? Hoje eu acho que é nosso principal objetivo, fornecer, né, as ferramentas, as principais ferramentas, né, as principais possibilidades, os caminhos para se destacar. Coloquei aqui uma frase, né, que eu acho que não é novidade para ninguém, né, Adobe e criatividade, elas estão, até eu estava procurando uma palavra para falar isso, e a palavra que elas estão intrinsecamente conectadas, né, tanto que a solução principal da Adobe se chama Creative Cloud, né, é a essência da Adobe. Então, antes de falar de qualquer solução, né, antes de falar de Creative Cloud, de falar de Substance, eu quero justamente mostrar, né, quero reforçar por quê, né? Por que a criatividade ela é tão importante na educação, né? E claro, não só para a educação, mas para a vida toda, né? E a educação ela é o start para isso, ela é o começo, é o ponto de partida, né? Para a nossa vida pessoal e profissional, né? Aqui uma outra frase também que não é nada, não é nenhuma novidade, tá? É algo que se fala já, acho que a gente pode dizer que isso se fala há 20 anos tranquilamente, né? Os alunos e o sistema educacional enfrentam um mundo em rápida e constante mudança. Então, vocês com certeza já ouviram isso, né? A evolução, né, da tecnologia, a transformação, né, dos meios de comunicação, a transformação das formas de relação interpessoal, né, é de extrema importância que justamente as instituições elas preparem os alunos para isso, para o futuro, né? Não pensando apenas no profissional, mas no pessoal também. E o ambiente, né, e essas formas de trabalho, elas têm se reinventado ano após ano, né? Têm sofrido justamente essa transformação muito grande. Então a gente precisa acompanhar, né? A gente precisa justamente andar junto nessa esteira de transformação que vem acontecendo, que vem transformando a forma como a gente lida, né, com o aprendizado, com o mercado de trabalho. Um barulhinho de saída aqui, mas acho que está tudo certo. Bom, novas abordagens da geração Z, né? Essa geração Z, que a gente chama também comumente de nativos digitais, eles usam abordagens transformadoras para aprender, né? Para trabalhar, para se expressar, e não se comunicam, não só se comunicam, né, mas também consomem essa informação digital, né, não só expressam, mas também trazem essa informação. E o ensino superior, ele é o caminho, justamente, a maneira da gente explorar, né, quem a gente é e o que a gente quer para a nossa vida profissional, né, e pessoal. E não existe mais, né, uma profissão que vai ser ali a mesma para o restante da vida. A gente está em constante evolução, em constante modificação, né? E essa comunicação hoje, essa expressão, ela não é feita só com palavras, né? A gente vai ter ali uso de fotografias, uso de gráficos, vídeos, né? Os famosos memes, né? Então, a forma de se expressar, a forma de levar informação, ela mudou bastante, né? E para a gente se conectar, né, e desenvolver esses alunos, a gente precisa trazer essa criatividade para o mundo digital, né, para que justamente eles consigam se expressar, né, de uma forma mais autêntica. Deixa eu só colocar aqui o próximo. Acesso generalizado a dispositivos e informações. Hoje, com o celular, né, a gente consegue justamente, né, acessar inúmeros, infinitos recursos, infinitas informações. A gente consegue, por exemplo, capturar uma paleta de cores, né, no ambiente. Então, estou andando por um parque e vejo ali
as cores de um cenário que, nossa, essas cores eu posso trazer, né, para o meu projeto, então eu posso capturar essa paleta de cores, instantaneamente compartilhar com os meus colegas, né, essa inspiração, e até contando duas curiosidades, né, interessantes sobre essa evolução, né, desses nativos digitais. Eu que venho da fotografia, eu aprendi um pouco de fotografia analógica na faculdade, e desde criança sempre cresci gostando de fotografia. Minha mãe tinha câmera de filme, e eu tive uma câmera analógica que eu usava, né, por hobby mesmo, para aprender e tudo mais. E uma vez no sítio fotografando com essa câmera, um primo meu mais novo, ali na época, talvez uns 6, 7 anos, ai, deixa eu ver sua foto. Aí eu virei a câmera assim e falei, não, essa aqui não dá para ver, né? E a primeira reação dele, tá quebrada, né? Ou seja, não faz nem ideia do que é aquilo, né? E hoje também, na hora do almoço, eu vi um vídeo da Alice, né, que é hoje a principal influencer digital mirim, e na verdade eles estão mostrando ali que ela está simulando, né, aprendendo inglês, então simulando ali uma fala num restaurante, e a hora que ela vai simular ali que ela está recebendo o pagamento, né, do restaurante, ela já faz o bip, né, da maquininha de cartão, ou seja, uma criança, provavelmente, eu acho que ela não tem 3 anos, que, que já não sabe o que é um pagamento em dinheiro, né? Então, essa evolução, né, tecnológica, os novos alunos, né, as novas crianças que estão nascendo, né, as novos profissionais, eles já estão nascendo nesse mundo digital, nesse mundo tecnológico, né? Então, isso acho que é algo muito bacana de comentar. Uma mudança de atitude sobre ensino superior, né? Então, como eu falei um pouquinho antes, a gente não tem mais essa questão da profissão que ela vai ser, eu vou me formar aqui, né? Eu vi um vídeo muito legal do Átila Yamarino. Depois eu vou compartilhar com vocês uma página com diversos links, diversas referências que eu uso nessa apresentação. Então, uma coisa que ele fala que é muito interessante, que a gente não... Ele fez uma associação com abastecer um tanque, né, de gasolina. Então, você vai lá, fica alguns minutos ali, abastece e sai rodando para o resto da vida, né? A universidade não é mais dessa forma, né? Eu não vou fazer um curso e com esse curso, vou ter minha carreira para o resto da vida. A gente está em constante aprendizado, né? Seja com uma graduação, com 2, com 3, com uma pós, ou com outros cursos, a gente está em constante aprendizado, né? Tem estudos que dizem que a gente não vai mais ter uma única carreira, né? A gente vai ter 5 carreiras do restante da vida, e às vezes algumas delas até em conjunto, né? Então, essa questão do aprendizado, da forma como a gente aprende, ela é muito importante. Aí um outro tópico também, evolução da definição de criatividade, né? Até pouco tempo atrás, a criatividade ela era associada somente realmente as áreas, né, de artes, de comunicação, né, de arquitetura, e não é mais visto dessa forma, né? Hoje a criatividade ela está diretamente conectada, né, às principais skills, né, que a gente precisa ter, né? Então ela vai muito além hoje das áreas de artes mesmo. Então, por isso que é muito importante trazer a criatividade para o nosso meio. Aqui eu trouxe uma informação um pouquinho antiga, eu sei que é um dado aqui de quase 10 anos, mas que é muito importante até para a gente entender e refletir sobre isso, né? Que lá em 2013, esse artigo falou aqui, em 20 anos, 47% das profissões existentes serão desaparecido, né? Ou seja, para a gente ter um parâmetro, né, dessa mudança, né, dessa transformação. Aqui eu coloquei também algumas profissões que não existiam 20 anos atrás, né? YouTubers, né? Hoje é um mercado gigantesco, né? A Brasoftware está no YouTube, a gente tem um canal com diversos tutoriais curtos, com lives, né? É o nosso complemento, né? A gente não está focado no YouTube, mas existem profissionais que vivem disso, vivem de trazer informação, né? Digital influencers, fotógrafos e videomakers de drones,
e não só de capturar, né, informação, mas já está em andamento, em teste, já tem acontecendo em algumas cidades, entregas através de drones, né? Olha que interessante isso. Quando eu comecei na publicidade, na agência que eu trabalhei, a gente fazia fotos aéreas para clientes, mas não era com drone, era com teco-teco, né? Então, a gente precisava vender uma foto aérea para poder fazer o voo e fotografar cerca de 10 empresas, né? Então, era um trabalho bem delicado. E foi onde eu comecei, né, tratando essas fotos, fazendo os retoques no Photoshop. Gestor de redes sociais. Então, hoje, redes sociais é um mecanismo, né, de comunicação muito presente. Designer de e-books, né? Então, hoje é bem difícil, né? Eu, particularmente, gosto muito de livro físico, gosto de pegar na mão os livros, mas a gente tem, né, a agilidade, né, a facilidade ali do Kindle, por exemplo. UI and UX, né, ou seja, interface de usuário, experiência do usuário, crescendo cada vez mais, né, ou seja, antigamente, eu lembro na época de agência, aquele boom ali de criar websites para as empresas, né, empresas que não estavam online ainda. Hoje, a gente não é uma questão de criar o portal, é a questão da experiência que o usuário vai ter com esse portal, né? A questão de como que eu vou pensar isso, né? Então, antigamente a gente pensava ali na visão horizontal no monitor, né? No computador. Hoje é o contrário, a gente cria primeiro para o celular e expande para as telas maiores, né? Em conteúdo responsivo e tudo mais. Profissionais de 3D, né, gamificação, realidade aumentada, né, metaverso, NFTs, que também é um assunto super em alta. Sobre a questão da realidade aumentada, a gente tem no portal que eu vou deixar para vocês depois um caso de sucesso da Mattel, né, com como que eles fizeram justamente, trabalharam ali as embalagens dos seus produtos, né, para justamente ver como vai ficar ali no ponto de venda, né? Então o 3D foi fundamental para agilizar, para ter economia também em todo esse processo. Competências e habilidades do século XXI, né? Como eu falei mais cedo, acho que praticamente há 10, 20 anos a gente fala aí de quais são os skills, né? As soft skills, as habilidades que serão cada vez mais exigidas dos profissionais em meio a essa evolução tecnológica, né? A gente sabe que os robôs, a inteligência artificial, né, o aprendizado, o machine learning, inverti aqui as palavras, eles estão cada vez mais otimizando a nossa vida, otimizando o nosso processo, né? Só que existem habilidades que são únicas, né? E aí é onde entra justamente a criatividade, principalmente, né? A gente pode ter essa otimização, mas a gente precisa ensinar essa otimização. Então, isso é muito importante. E aqui também eu trouxe um dado um pouco mais antigo, ali de 2015, mas também muito real. De acordo com esse relatório, eles chegaram à conclusão que o diploma ele não é mais em si suficiente, né? Os empregadores estão à procura de habilidades mais dinâmicas. É claro, o diploma ele não é uma opção, ele é fundamental, né? É justamente esse caminho que vai proporcionar aos alunos essa descoberta, né, essa direção, né? Eu fiz faculdade de fotografia, comecei outros cursos também, né, fiz algumas atividades complementares e na fotografia em si eu conheço muitos fotógrafos que não têm uma faculdade de fotografia, né, mas tem uma faculdade, de repente, de administração, tem algum curso de recursos humanos, conheço um fotógrafo incrível que com mais de 60 anos foi fazer um curso de recursos humanos para complementar o seu trabalho de fotografia. E muitas pessoas me perguntam, mas Érica, eu já fotografo, por que eu vou fazer uma faculdade de fotografia, né? E justamente eu passei para eles o que eu aprendi. A faculdade, ela justamente me trouxe o caminho, porque a fotografia, falar em fotografia, existe diversas áreas, existem diversos ramos, né, diversas opções, né, para você seguir. E a faculdade me trouxe exatamente
todo esse leque de opções, né? Para vocês terem ideia, até um casamento a gente simulou, né, na faculdade para falar de fotografia de casamento, de fotografia de shows, de produtos, então nem se fala. E todas as aulas, por exemplo, que me ajudaram a falar sobre mercado, né? Então não é simplesmente pegar uma câmera e fotografar, vai muito além disso. E a faculdade me trouxe esse background que para mim foi muito importante, né? Tanto na minha carreira que eu ainda segui por muitos anos como fotógrafa, como pós-produtora de imagens, depois como educadora, né? Foi, inclusive, na faculdade minha primeira experiência ensinando, né? Participei de um projeto cultural para alunos de EJA. Então, a faculdade me abriu caminhos e portas assim fundamentais. E aqui esse relatório de 2015 ele trazia justamente, né, como já se discute essa questão de quais são as necessidades, né, quais são os skills necessários. De 2015 eles tinham essa ordem aqui de requisições, e a criatividade ela estava lá embaixo, né? Então, a criatividade estava lá em 10º lugar, não estava assim como uma alta demanda. Em 2016, eles fizeram o mesmo estudo com a previsão para 2020, né? Então, bom, a gente acredita que em 2020 a gente vai ter aí resolução de problemas complexos, novamente, em primeiro lugar, pensamento crítico um pouquinho mais fundamental e criatividade um pouco mais acima, né? E daí, em 2020, né, esse relatório, o futuro dos trabalhos, né, realmente mostrou que criatividade ali no topo também, em terceiro, justamente trazendo, né, esse skill como algo muito importante, né? E é interessante analisar esses skills, né? Então, aprendizagem ativa, né? Estratégias de aprendizagem. Então, existem várias formas de aprender. Tem gente que gosta de escrever, né? Tem gente que assiste vídeos, tem gente que precisa ler alguma coisa. Então, existem diversas maneiras de aprender, né? A prática, né? Os caminhos são inúmeros, né? Não é mais como antigamente, lá 40 anos atrás, 50 anos atrás. Então, a gente evoluiu muito nisso, na forma de aprender. Pensamento analítico, inovação, né, criatividade, originalidade e iniciativa. Depois, como eu falei, todos esses links, eu vou compartilhar o QR Code no final com vocês, para quem quiser conhecer um pouco mais. Tem alguns vídeos, né, tem vídeos incríveis também. Empregadores estão lutando para encontrar formandos qualificados. 40% dos profissionais de contratação sentem que falta nos candidatos o quê? Colaboração, comunicação, pensamento crítico e criatividade, né? Que provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre as habilidades do século XXI, né? Os 4 Cs, né? Falando ele em inglês, né? Então, é claro, criatividade não menos importante, está ali sempre também necessária, né? Então, a gente precisa trabalhar esses pontos, né? O pensamento crítico, a comunicação, né? A colaboração e justamente, né? Fornecer recursos para que a gente trabalhe essas habilidades. Como as instituições... Opa, minha animação ali falhou ali na animação. Como as instituições podem ajudar a promover a criatividade? Né? Primeiro, aprendizagem prática. Né? Pôr a mão na massa é muito importante, é muito bom testar, é muito bom experimentar, né? Ver como que aquilo vai reagir, como que aquilo vai, né, se comportar. Ferramentas e treinamentos, né? A gente fornecer realmente, né, para os alunos quais são os recursos, quais são as principais ferramentas de mercado, né? Isso é muito importante. E por último aqui, integral ao currículo, ou seja, já trazer isso como um diferencial, né? Um mega diferencial, você já fornecer que você está justamente de acordo com o mercado, né? Está aqui de acordo, né, com as principais requisições, né, do mercado. E como a Adobe pode ajudar as instituições, né, a justamente atingir esses objetivos? Com as instituições, primeiro, claro, preparar esses alunos, né, com essas habilidades, né, preparar os alunos justamente para que eles cheguem ao mercado de trabalho com esse know-how. Tornar-se mais competitivo,
né, oferecendo justamente softwares, oferecendo soluções de mercado, né, soluções líderes de mercado, e claro, né, compras, né, mais flexibilizadas, implementação, gerenciamento prático, né, e seguro, né, acho que isso é muito importante, né, Adobe, com licenciamento Enterprise, traz diversas vantagens, né, com um single sign-on, por exemplo, a gente usa um Microsoft Azure, Active Directory, consigo conectar, né, ao AD para justamente ter uma segurança, ter um controle, né, ter esse gerenciamento, ter gerenciamento descentralizado. Nossa, Erika, mas eu tenho 1000 alunos, eu vou ter que ter uma pessoa só para atribuir licença? Não, você pode descentralizar essas atribuições, né, para fazer esse gerenciamento de uma forma muito prática, né, então cada por exemplo, coordenador, professor, pode ter ali, né, sua função administrativa também, por exemplo, né? Então tem diversas maneiras, tem casos e casos. Tem licenciamento por usuário, tem o licenciamento por device, então as maneiras são várias, tá? E aos estudantes, né, e aos alunos, justamente promover os caminhos para a criatividade, comunicar de forma mais eficaz as suas ideias, né? Ou seja, ferramentas que a gente pode justamente transpor todo. Se foi aquela época de trabalhos, né, onde eu vou ter ali simplesmente apenas um artigo científico, né? Hoje eu posso passar informação através de vídeos, né? A Adobe tem um caso muito bacana ali de ensino K12, onde alunos ali de uma escola primária da Inglaterra produziram um festival de cinema usando a parte de vídeo ali da Creative Cloud Express, né? Então, olha que ferramenta riquíssima, porque é uma ferramenta, né, mais simples, né? Então, do caminho da trajetória de produção de vídeos é ali a inicial, então os alunos podiam gravar ali a própria voz, selecionar as imagens, então eles contavam ali como foram as férias, enfim. Então, um exemplo muito bacana, né, de uso. E aumentar a empregabilidade, né? Ou seja, a gente fornecendo esses parâmetros, fornecendo esses recursos, esses skills, a gente melhora, né, o nosso mercado ao redor, a gente melhora a competitividade, a gente melhora justamente, né, o nível de entrega da nossa região. Então, isso também é bastante importante. Agora, falando aqui das soluções Adobe, né? Eu aqui na Brasoftware estou à frente também das áreas, das 3 áreas da Adobe, Experience Cloud, Document Cloud, Creative Cloud. Eu apoio os times com Document Cloud e com Creative Cloud, né? Aqui hoje a gente está falando da área criativa, claro, né? Então, a Creative Cloud, ela já há quase 10 anos, né, desde 2013, que ela não é mais simplesmente ali um CD, uma caixinha, né, que você vai instalar no computador e tem ali as ferramentas que serão atualizadas uma vez por ano, né? Já tem um tempinho que a Adobe não trabalha dessa forma. Então, a gente vai ter soluções para computador, soluções para o mobile, soluções para web, soluções multiplataforma, né? Esse gerenciamento, como eu comentei um pouquinho antes, ele é hoje mais completo possível, né, para justamente atender os pré-requisitos, né, de TI, de segurança. Por justamente essas soluções serem, a gente tem o espaço em nuvem, né, tem ali 100 GB de espaço em nuvem na licença por usuário, né, eu consigo justamente compartilhar a informação, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, e essa atualização constante, né. Essa atualização constante que é justamente o motivo pelo qual a gente pode falar hoje sobre substância, né, ou seja, novos recursos, novas ferramentas, novos softwares, e a partir do momento que eles estão disponíveis, você já tem acesso a eles, né? Essa é a grande vantagem desse licenciamento. Então, aqui hoje a Creative Cloud, ela é justamente essa nuvem, traduzindo, né, ao pé da letra, essa nuvem criativa, né, que traz ferramentas de fotografia, de criação de imagens, né, fusões, parte de design, ilustração, parte de vídeo, né, de animação 2D, de animação de efeitos especiais, e 3D, né, que é a grande novidade, web, UI UX, né. 3D também é um ponto muito importante. A Adobe está entrando agora no mercado de 3D? Não,
né? O Photoshop já tem recursos de 3D, já tem um bom tempo, né? Mas, claro, hoje a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Essas soluções são interligadas, né? Então, não tenho mais elementos individuais, ou seja, eu vou ter aqui um Lightroom Classic que conversa muito bem com o Photoshop, né? Então, tenho ali o Lightroom para gerenciar minhas fotografias, mas se tem uma fotografia desse pacote de 1000 fotografias, que uma delas eu preciso recortar ali uma pessoa, né? Recortar um objeto, fazer um tratamento um pouco mais além do que o Lightroom já proporciona, o caminho para o Photoshop, ele é integrado, né? Ele é muito prático, ele é muito simples. Photoshop que também conversa perfeitamente com o Illustrator, ali a solução vetorial, né, onde a gente vai criar ilustrações, vai criar logotipos, identidade visual, né, vai trabalhar com a parte vetorial, que também conversam muito bem com o InDesign, que é a solução de diagramação, né, onde eu vou fazer ali toda a padronização, as páginas mestres, toda a parte, né, de criação de catálogos, de livros, né, e que ele importa tranquilamente vetores do Illustrator, imagens criadas com o Photoshop, que também conversa muito bem com o Dimension, já vou falar um pouquinho dele também, né, que é um aplicativo de 3D que foi substituído pelo Stager, que também exporta para o Aero. O Aero é um aplicativo mobile de realidade aumentada. O Photoshop também conversa com o Premiere Pro, que conversa com Audition, que também conversa com After Effects. Todos praticamente conversam com o Bridge, né, que é a nossa ponte, é o nosso visualizador ali de ativos, gerenciador de arquivos. Também temos as bibliotecas, né, então com as bibliotecas é justamente onde eu posso fazer toda essa colaboração, né. Através das bibliotecas é justamente onde eu vou, é o que me possibilita, primeiro, trabalhar de qualquer lugar. Então, como eu citei o exemplo no início, estou andando na rua, estou num parque, vi uma cor super bonita, vou capturar essa paleta de cores. Vi um desenho de uma folha muito bonita no chão. Acho que essa folha pode até virar um brush para o Photoshop. Capturo, né? E daí, capturei ali com Capture, por exemplo, que é um aplicativo mobile incrível, levo, né, esse material para minha biblioteca e depois chegando em casa ou, né, num tablet, no notebook, já aciono esses elementos, né, lá nos aplicativos de cada asset, né. Por exemplo, eu estou andando e vi uma textura de madeira muito legal. Acho que essa textura de madeira eu posso usar no meu projeto 3D que eu estou trabalhando. Então, estou desenhando um banquinho, né, ali no aplicativo 3D, mas eu gostei dessa textura. Posso transformar essa textura que eu vi na rua, né, da textura que eu vou usar no meu banquinho, né? Então, as bibliotecas são justamente o recurso que possibilita que eu trabalhe de qualquer lugar, né, que eu crie de qualquer lugar e que eu compartilhe com os meus colegas, né? Então, por exemplo, um exemplo bem clássico, claro, para alunos principalmente, né? A gente está trabalhando num projeto, né? Ali uma atividade. E a gente armazena, né, os ativos desse projeto, né, as fotos, os vetores, vídeos, áudios, paleta de cor, tipografia, né, tudo numa biblioteca que ela é compartilhada com o time todo, né. E a partir dessa biblioteca, eu vou ter uma pessoa do time que também pode colaborar, também pode inserir novos elementos, posso ter outra pessoa do time que vai só acessar os elementos, né, e utilizá-los. Então, a colaboração ela acaba sendo, né, muito fluida, né. Então, por exemplo, ali coloquei o ícone da Creative Cloud Express, né, que é o antigo Spark. Então, eu posso ali criar, né, uma apresentação web, que é o link que eu vou compartilhar com vocês das fontes. Ou, por exemplo, do Adobe XD, né, que é a nossa ferramenta para UI e UX, criar vídeos com Premiere Pro ou Premiere Rush, animações com Animate, né, então a parte de animação 2D, né, consigo ali fazer com o Animate, e tudo isso eu intercalo ali, né, acesso através das bibliotecas, então acesso ali através da nuvem, né. Aqui eu coloquei rapidamente só uma ideia de recursos, né, dos aplicativos. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, nossa, mas eu não sabia que a Creative Cloud tinha tanto recurso. Se alguém
quiser saber mais, não, Érica, eu queria justamente conhecer um pouco mais de cada um, né? Fazer uma sessão sobre o que faz cada item, a gente pode conversar também, tá? Só me chamar. E aqui, por que eu coloquei esses aplicativos para a gente ter uma ideia? Até para colocar um comparativo dessa questão multiplataforma, né? Então, a gente tem aplicativos que são exclusivamente desktop, a gente tem aplicativos que são mobile, que eu posso acessar no celular, eu posso acessar num tablet também. Então, uma coisa muito interessante, o Photoshop e o Illustrator, eles podem ser acessados através de um iPad, né, através de um tablet. Então, olha que bacana, né? Você consegue criar realmente em qualquer lugar, trabalhar ali com as camadas. Para quem trabalha com ilustração, já que o Illustrator é vetorial, já posso criar ali, né, direto do tablet, salvo na minha nuvem e já acesso no computador para continuar se eu quiser. Então, essas ferramentas elas estão cada vez mais completas. Tem o Lightroom, a gente tem o Lightroom Classic e o Lightroom. O Lightroom, ele eu posso acessá-lo no computador, no celular, no tablet e no navegador também, né? Tem até a versão do Photoshop também para o navegador agora. Então, a forma de acessar, ela se expande, né, cada vez mais. E agora eu quero justamente mostrar o que muda na Creative Cloud para educação, né, para a educação de ensino superior. A gente tem recursos a mais, né? Então, que era o objetivo justamente de comunicar. A gente tem agora os aplicativos de 3D, né? Que é a coleção Substance. O que é essa coleção Substance, né? Como assim? O que do 3D, né? A Adobe, alguns anos atrás, agora não me falha a memória, se 2018, 2019, a Adobe comprou a Allegorithmic, que é a empresa que criou o Substance. Tá? Até então eram 3 softwares, né? O Designer, o Painter e o Alchemist. A Adobe transformou esses 3 softwares em Stager, Sampler, Designer, Painter e Stager. A Adobe transformou, né, reformulou grande parte ali da tecnologia, reformulou ali grande parte, né, dos recursos, e o Dimension, né, que é uma pergunta muito comum, a Adobe já estava no mercado 3D com o Dimension, né, que é um software que foi desenhado pensando na parte justamente mais de finalização, né, que é onde eu vou ali trazer, né, Stager, a gente pode pensar ali no palco, né, traduzindo até o nome. Então, é onde eu vou trazer os meus elementos, vou aplicar, né, as texturas, a luz, vou escolher o ângulo da câmera e então eu vou finalizar essa cena, né? O Paulinho, na última sessão, grande Paulinho, aprendo com ele há mais de 10 anos. Ele explicou um pouquinho esses conceitos do 3D, né? Então, para quem não assistiu, depois vocês podem pular, né, assistir essa sessão que está bem bacana com o Paulinho. Então, ele explicou o conceito de 3D, né? Eu vou ter ali um objeto, eu vou ter a textura, né, desse elemento e eu vou ter a luz e o ângulo de câmera, né? Então, a grande vantagem de trabalhar com 3D, com mockups, por exemplo, é justamente eu conseguir ter várias opções, ter vários ângulos, né? Agora, só para falar um pouquinho mais de cada um deles, deixa eu só trazer para cá. Aqui tá faltando um elemento aqui, né? Então, deixa eu falar um pouquinho de cada um deles. O Sampler, aquilo que eu falei que a gente consegue fazer com Capture, né? Trazer ali, capturar uma fotografia, pegar uma fotografia e transformar, né, no 3D, é o que a gente consegue fazer com o Sampler, né? Então, por exemplo, olha, eu gostei bastante desse piso de madeira, ou, por exemplo, essa textura da parede, e quero levar isso para um objeto 3D, né? Quero trazer isso de uma forma, né, bem... aqui como ele diz, né, trazer aqui para a vida real, né, uma superfície fotorrealística. O Sampler é a ferramenta que me possibilita justamente otimizar, né, e fazer essas criações, ou seja, com o Substance eu consigo criar esses elementos 3D, né? O 3D ele precisa justamente, eu preciso de um objeto,
né, que ele é ali tridimensional, eu preciso da textura e eu preciso da luz, né? Então, com o Substance, a gente pode justamente criar essas texturas, né? Trabalhar essa luz, trabalhar esse ângulo de câmera. O Sampler, ele é focado justamente para criar, né, esses padrões que serão utilizados em outros objetos, né? E daí uma pergunta muito comum, que até já para pegar o gancho aqui dessa solução. Ah, mas a Adobe está concorrendo com outras soluções? Ah, eu já uso o Autodesk, por exemplo. De forma alguma, né? A Adobe é justamente, o Substance, ele é muito utilizado em conjunto, né? Porque existem outras ferramentas de criação, de animação, que complementam, que trazem esses elementos, né? Deixa eu só tomar uma água aqui que minha garganta falhou um pouquinho. Outro ponto importante, né? Essa criação de objetos não é simplesmente tirei uma foto, né? Existem parâmetros que podem ser definidos. Então, por exemplo, eu quero fazer ali, né? Vou usar aqui o exemplo da foto. Quero fazer um chão de terra que tem algumas folhas por cima, que tem água por cima. Ou seja, você mescla informações e você cria parâmetros, né? Um exemplo muito clássico. Ferrugem, quero criar aqui um metal com ferrugem. Ou seja, eu não crio simplesmente uma textura de metal, né? A textura de metal sozinha a gente tem numa fotografia. No 3D, a gente tem a possibilidade de justamente ter esse metal, de possibilitar que a pessoa escolha se esse metal é liso, se esse metal é áspero, se esse metal está enferrujado, o quanto ele está enferrujado, ou seja, essa questão de parametrização, ele aumenta muito as nossas possibilidades, né? E fazer essas variações de forma automatizada, né, de forma muito fluida. Depois a gente entra no Stager, né? O Stager, ele é justamente a solução que a evolução do Dimension, né? Então, o Dimension, ele não recebe mais atualizações. Então, para segmentos comerciais e governo, por exemplo, o Substance ele precisa ser contratado à parte. Caso não queira contratar o Substance, o Dimension ele ainda está disponível. Claro, ele não recebe atualizações, mas ele está disponível para quem quiser começar, né, ali no assunto 3D. Então, no Stager, como eu já antecipei um pouquinho antes, é onde eu vou trazer, né, elementos, objetos que eu criei. Posso criar com Photoshop, posso criar com o Illustrator, posso criar com outras soluções como o Blender, né, ou como soluções da Autodesk também. Então, trago esse objeto criado em algum outro mecanismo, né, em alguma outra solução, e no Stager eu aplico a textura que eu criei no Sampler, por exemplo, né? Ou eu aplico texturas que já estão disponíveis, acho que isso também é muito bacana. As soluções têm uma biblioteca enorme de recursos, de objetos para você testar, né? Então, o Stager tem, por exemplo, alguns exemplos de mockup. Se for cliente do Adobe Stock, no Adobe Stock também tem, se eu não me engano, 15 mil itens, né, objetos que você pode licenciar, né, também. Então você consegue justamente, né, trabalhar ali com esses elementos. O designer já é uma solução um pouquinho mais avançada, né? Então na linha de aprendizagem, na curva de aprendizagem, a gente começa ali com o Sampler, com o Stager, né? Depois vem até o Designer. O Designer, ele também cria esses elementos, né? Assim como o Sampler, mas ele cria a partir de um recurso chamado de nós, né? É uma criação um pouquinho diferente. Então, eu vou mesclando parâmetros. E o Paulinho, na última sessão, demonstrou perfeitamente bem esse processo, né, de criação de uma placa de metal, ali, de uma textura de metal com o designer, né? Então, é uma ferramenta um pouquinho mais avançada, mas para que você mesmo possa criar, né, as suas texturas, os seus elementos. Muito rico. E por último, né, não, por último não, tem mais um. O Painter. O Painter é o que é comumente chamado de o Photoshop do 3D, que é onde a gente pode
também aplicar, né, informações dos nossos objetos de forma, como o nome diz, né, tanto de formas automáticas, como também pintando, né, com outros recursos, como pincéis. Então, a gente consegue justamente trazer a cor, trazer, né, a textura, a informação ali para aquele objeto, né. E a quinta solução, que está em beta, né, por enquanto, na verdade, já estava em beta privado, agora já está em beta público, né? Então, se na licença, né, se você gerou um pacote ou se você forneceu o nomeado, se permite que o usuário use, né, instale aplicativos beta, ele está lá disponível, né? Isso é muito bacana. O Modeler, ele é justamente a solução para a gente criar os elementos, né? Então, ou você pode criar através de outras soluções, mas o Modeler ele entra também para a gente já poder, além de Photoshop, de Illustrator, para poder criar, né, esses objetos. E ele tem um recurso muito interessante que traz justamente a questão da realidade aumentada, que é a criação, né, em tempo real. Então, com óculos, né, de realidade aumentada, ali alguns equipamentos você consegue esculpir literalmente ali, né, no ar com o Modeler. Então, também é uma ferramenta muito interessante, muito bacana, e que também complementa as outras, né? Então, Erika, por que a Adobe não faz um aplicativo só? Né? Porque justamente no mercado de trabalho é muito comum a gente ter essas etapas separadas, a gente ter um profissional que é especialista em modelagem, a gente ter um profissional que é especialista em iluminação, que vai fazer ali o processo de unir os elementos, né? A gente tem um profissional que é o especialista ali em trazer a textura. Então, claro, a gente tem um aplicativo mais leve também, eu uso quando for necessário. E claro, todos eles conectados, né? Então, eu criei no Designer, quero levar para o Stage, essa comunicação ela é muito simples, ela é muito clara, tá? E aqui, só para a gente encerrar, né? Falei um pouco das soluções, como eu mencionei, assistam depois, né, a apresentação com o Paulinho, onde ele demonstrou, né, os aplicativos. Mas o que eu comentei antes, né, ali naquele slide de como a Adobe auxilia as instituições. A Adobe tem um portal, que é o Education Exchange, que é justamente um portal é uma comunidade de educadores, né? Educadores apoiando e aprendendo com outros educadores. Então, aqui fica a minha dica: façam parte, divulguem com os colegas, né? Lá a gente não tem as questões técnicas, né? Tem também, mas o foco não são as questões técnicas, são justamente dicas, né? Trilhas de aprendizagem de como ensinar, de como aprender. Então, é um portal realmente muito legal. E daí ele tem alguns badges, né, como Adobe Creative Educator, né, tem os Education Leaders, então vale muito a pena seguir essa trilha de aprendizagem, né, bem completa. E a outra ferramenta da Adobe, que também é exclusiva para a educação, é o Adobe Educa. Tá? O Adobe Educa ele está disponível tanto para professores como para alunos, né? Vocês precisam justamente se cadastrar, né? Tem que ter a licença da Creative Cloud, mas vocês têm direito a esse recurso. O Adobe Educa já é focado na parte técnica, né? Então também possui diversas trilhas de aprendizagem com as principais soluções, e a grande novidade é que recentemente entraram aqui 2 cursos de substância, né? A gente tem tanto o Painter quanto o Designer. Então, também tem material tanto educativo quanto técnico também, né? Então, as ferramentas estão aqui, as ferramentas estão prontinhas para serem usadas, para aprender, né? Então, recomendo bastante que vocês conheçam essas informações. Bom, aqui só para deixar um recadinho, né? Coloquei aqui na tela os QR Codes. O primeiro do nosso Web Center, que é onde vocês encontram alguns tutoriais, encontram as últimas lives. Então, acabando de assistir essa, recomendo assistir a do Paulinho, onde ele fez algumas demonstrações, explicou os fundamentos do 3D, né, que também está muito bacana. E todas essas informações que eu trouxe,
tem vídeos muito legais, muito ricos, né? Alguns um pouco mais antigos, mas muito atuais também. Então, eu fiz aqui uma Creative Cloud Express, né? O antigo Spark, fiz essa página com todas essas informações, todos esses detalhes que eu passei para vocês, tá? Bom, Fabi, temos perguntas? Bom, Érica, primeiro, parabéns pela excelente apresentação, como sempre, né? Excelente, um conteúdo muito rico, muitas novidades. A gente tem sim algumas perguntas, tem também aqui o depoimento do Felipe Guerreiro, do Senai aqui de São Paulo, te parabenizando pelo evento, te desejando sucesso. Obrigado, Felipe, obrigado pela parceria e pela, por sempre acompanhar a gente aqui nas nossas lives, né? Tem Obrigada, uma pergunta, Felipe. Eriquinha, uma pergunta, a pessoa não se identificou, ela acabou se logando como anônimo. Você compartilhou uma série de ferramentas e a dúvida foi a seguinte, ela quer saber qual delas substitui o Dimension. Perfeito. Talvez tenha perguntado, acho que um pouco antes, né, de chegar nessa parte, mas Exato. agradeço a pergunta. Então, só reformulando, o Dimension, a evolução do Dimension é o Stager, tá? O Stager é a evolução do Dimension. Então, para os clientes que têm o Substance, né, então, reforçando, clientes educacionais, RED, né, de ensino superior, têm acesso ao Substance já dentro da Creative Cloud. Né? Claro, precisa ter a Creative Cloud, já tem acesso ao Substance. Então, não tem necessidade de instalar o Dimension nesse caso, tá? Então, você já parte para o Stager. Stager, lembra de Stager, palco, né? Então, lembra de, qual que é a palavra que o Paulinho disse? Cenógrafo, né? Onde você vai justamente montar a sua cena, tá? Perfeito, excelente, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui do Ricardo de Lima. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Ele quer saber se a Adobe vai entrar no ramo de 3D animado. 3D animado. Olha, eu não tenho essa informação em roadmap, né? Mas é uma informação bacana, né? Quando a gente trouxer a Adobe de novo, né? Acho que é uma informação bacana para perguntar diretamente para a Adobe, mas eu não tenho nenhuma informação da parte de animação nesse roadmap. Mas o que é importante, né? Esses materiais, né, que a gente cria, essas texturas, né, com o Modeler, eu vou criar ali os objetos, todos esses materiais, eles podem ser utilizados e são, né, o Substance é muito utilizado justamente pelos softwares que vão fazer essas animações, né, então eles conversam muito bem. Então, eu entendo que o objetivo da Adobe não é competir com essas outras soluções, né, mas justamente complementar, né, como o Substance já vinha, né, fazendo aí no mercado já há alguns anos. Então, não vejo isso tão em breve, tá? Obrigada, Ricardo, pela pergunta. Excelente, excelente. Tem aqui mais uma pergunta, Eriquinha, da Lucimara. Obrigado, Lucimara, pela pergunta, por interagir aqui com a gente. Ela quer saber o seguinte: como funciona o licenciamento? Só no nomeado ou no dispositivo também? No Share Device License, nos devices, também está disponível o Substance, tá? Também estão disponíveis. Claro, o device ele tem recursos a menos, né? Ele não tem toda essa flexibilidade que eu comentei de aplicativos web, né? De bibliotecas, não tem a mesma gama de recursos, mas também tem acesso ao Substance, né? Também tem acesso. Claro, o nomeado ele vai trazer muito mais possibilidades, né, para os alunos, para justamente trabalhar de qualquer lugar, né, ampliar ali sua criação. Mas o Substance pode ser usado nos dois licenciamentos, sim. Ótimo, Érica, excelente. Não temos mais perguntas. Eu acho que a gente conseguiu entregar bem aqui a nossa missão, né? Cumprimos com a nossa missão. Pessoal, fica aqui um agradecimento em nome da Software para vocês que ficaram com a gente aqui até o final, que vem acompanhando as nossas lives. Érica, fica à vontade com as suas considerações finais. A gente pode encerrar a nossa live. Perfeito, Fabi. Obrigada a todos pelas perguntas, obrigada pela participação, agradeço, né, ao pessoal que tirou esse tempinho da tarde de vocês, esse tempinho tão precioso para nos assistir. Como eu falei, fica aqui, né, os links da apresentação, os links do nosso Web Center, que
que é o nosso portal com diversas informações. A gente tem aqui o portal focado em criativo, a gente tem portais focados também para documentação, então a gente também tem essa gama de informações. E claro, fica aqui também os QR Codes, né, o convite para nos acompanhar nas redes sociais, para justamente saber quando, né, quais são os novos eventos, quais são as novas lives, né, da Abra Software, para vocês participarem. E se alguém tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, entre em contato com a gente, está aqui o e-mail adobe@abrasoftware.com.br. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço.